Olá, estamos começando o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje, sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a nossa manchete de hoje é para o governo Lula. Derrubada do IOF provoca novo atrito entre Mota e Haddad e aliados de deputado falam em quebra de confiança. Apesar de estremecimento, congressistas dizem ser possível reconstruir relação de presidente da Câmara e ministro com diálogo. Projeto no Senado aumenta em 7,1 bilhões de reais remunerações fora do teto para servidores. E o próximo destaque: ministro diz que saída para a IOF é ir ao STF, fazer cortes ou buscar receita. Motim do Congresso contra Lula acirra clima antes de reunião no Supremo. E ainda o próximo destaque: após derrota do IOF, opções do governo são limitadas, dizem especialistas. Já no carrossel de imagens desta sexta-feira do jornal Folha de São Paulo, nós temos aqui a primeira foto, que é da editoria de esportes. Mata-mata do Mundial de Clubes. Competição disputada nos Estados Unidos chega à sua fase decisiva. E veja os próximos confrontos, com destaque para Palmeiras contra Botafogo amanhã, na Copa do Mundo de Clubes 2025. Ainda falando sobre esportes, as bets dominam patrocínios e impulsionam brasileiros no Mundial. E as casas de apostas respondem por cerca de 30% dos patrocínios master dos times na competição. Também temos aqui a próxima imagem, Belém, às portas da COP30. Sede da cúpula está 90% concluída e será aberta à população hoje. Ritmo de obras do parque é diferente de ações em canais em bairros periféricos, que estão com atrasos. E sobre destino de férias, a Coreia do Norte inaugura a zona turística costeira de Wonsan, que pode acomodar 20 mil visitantes. E o projeto visa a atrair turistas ao país isolado por sanções. Agora, falando sobre a política nacional, aumento do número de deputados não deve ser revertido pelo Supremo, de acordo com ministros. Câmara terá 531 integrantes a partir de 2027 e mudança provoca efeito cascata. Agora, na editoria internacional, sobre o caso da brasileira Juliana Marins, na Indonésia. Hemorragia logo após a queda causou a morte da brasileira. E mirante e trilha de praia lá de Niterói, no Rio de Janeiro, vão receber o nome da jovem publicitária. E o Folha de São Paulo nos traz aqui em destaque uma análise. Big Techs vão encarar um regime mais duro ditado pelo Supremo, após lobby contra leis no Congresso. E entenda o que muda com essa decisão. Também temos aqui um assunto, um destaque para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio desvia de agenda com Lula, com viagem às pressas para inaugurar uma praça no interior. Depois de recusar convite, o governador de São Paulo entrega a obra em cidade de 5 mil habitantes. O próximo destaque é para o estado de Amapá. Justiça ordena a interrupção da exploração de madeira apoiada por Davi Alcolumbre e Randolph. Manejo florestal em assentamento no Amapá virou uma atividade empresarial, diz decisão. E sobre a seleção brasileira, convocação de Neymar para a Copa 2026 é defendida por 48% e 41% são contra, de acordo com o resultado da pesquisa Datafolha. Os brasileiros estão divididos sobre atacante do Santos receber uma nova chance no Mundial. E na área da saúde,
Brasil pode economizar 24,8 bilhões por ano em custos, se reduzir em 1% os índices de tabagismo. E o cálculo é de ferramenta que estima quantos países podem ganhar com taxação do tabaco. E na área da política, Sérgio Reis celebra 85 anos de idade, diz que o ministro Alexandre de Moraes nunca devolveu seu celular e que parou de beber. Sertanejo afirma que se distanciou da política porque não quer mais brigar com ninguém. E ainda sobre as festas juninas. Veja quais são as festas juninas que ocorrem no final de semana e durante o mês de julho em São Paulo. E ainda sobre a pesquisa Datafolha, Itália é a favorita do turista paulistano em múltiplas categorias. País com forte presença em São Paulo é escolhido como principal destino histórico e também gastronômico. E para a cidade histórica, Ouro Preto encanta paulistanos com arquitetura barroca e uma história ligada à do Brasil. E Foz do Iguaçu vence como o melhor destino de cachoeira, de acordo também com Datafolha. Já na sessão Pare para Ouvir desta sexta-feira, podcast Café da Manhã promove diálogo entre gerações de pessoas LGBTQIA+, na véspera do Dia do Orgulho. O episódio traz lésbicas, gays, bissexuais e trans dividindo histórias sobre as próprias experiências na data comemorativa. E nos especiais, temos aqui um assunto para a Casa Folha. Uma das maiores figuras da publicidade mundial, Sir Martin Sorrell, estreia curso. E no Folha Estudantes é um aviso. O prazo para o pagamento da taxa do Enem desta edição de 2025 termina hoje, sexta-feira, dia 27. Já no caderno Todas, temos aqui o primeiro destaque para o teatro. Martha Nowill debate temas da maternidade e da autoestima do homem hétero em peças em São Paulo. Também temos aqui um caso de uma prisão. Venezuela condena mulher por críticas ao regime lá da Venezuela na internet. Já na área da economia, nós temos um assunto sobre a Argentina. Comprar imóveis na Argentina envolve sala secreta e maleta de dólares. Falta de confiança nos bancos e na moeda do país mantém as negociações à moda antiga. Agora o próximo destaque agora sobre o governo Trump. Enquanto os Estados Unidos desmantelam a Voz da América, rivais buscam preencher espaço. Especialistas dizem que o governo Trump está entregando poder de influência a adversários. E agora no Brasil, sobre previdência, Justiça determina uso de perícia médica e social para concessão de BPC por cegueira monocular. E governo muda o cálculo do benefício. E a fila do INSS pode custar 14 bilhões de reais. E ainda nesta mesma editoria de economia, nós temos aqui um assunto sobre veículos. Enquanto o principal lançamento deste ano não chega, a Honda atualiza outros carros aqui no nosso país. Na política, temos aqui o primeiro destaque para o painel Folha. Plataforma internacional para o combate às fake news é lançada com representantes de 60 países. O Global Fact Checking Chatbot reunirá mais de 600 mil checagens ao redor de todo o mundo. Também temos na área de jornalismo, Congresso da Abrage discute os desafios para o jornalismo, a inteligência artificial e a cobertura do meio ambiente. Evento com mais de 150 atividades em São Paulo homenageia jornalistas de 10 a 13 de julho. Já no Guia Folha desta sexta-feira, temos sobre passeios. Agenda de férias reúne atividades para crianças em São Paulo. Seleção de 38 ideias, divididas por idades, inclui atrações como música,
circo e atividades ao ar livre. Agora, nos destaques internacionais do Folha de São Paulo, temos o primeiro destaque para a guerra no Oriente Médio. Professor iraniano que vive do lado de Fordow diz que guerra motivou maior união no país. E também como são ligações de advertência de Israel a altos funcionários do Irã. E ainda é chamada de capa: atentado mortal em igreja reacende temores entre cristãos na Síria após queda de Bashar al-Assad. Autoridades responsabilizam o Estado Islâmico por ataque e ao menos 25 pessoas que estavam dentro da igreja no momento morreram. Já em Cotidiano, temos aqui o caso de acidente aéreo. Apesar de baixo, risco de morte em balão é maior que em avião e elevador. Especialistas apontam a necessidade de regulamentação e certificação do balonismo. E ainda nesta mesma editoria de Cotidiano, o Tribunal de Contas do Estado cobra a gestão Tarcísio de Freitas, de São Paulo, por falta de professores e policiais, e a defasagem é crescente. Relatório mostra que 52% dos professores são contratados em regime temporário. E para caso de segurança, Smart Sampa atrai pedidos de vereadores para instalar câmeras em áreas de influência. A região com mais equipamentos é a Zona Leste, com 7.500 câmeras, seguida pelo centro. Já no caderno de ciência, riso ajuda a deixar bonobos mais otimistas, isso de acordo com o estudo. Macacos apresentaram maior chance de checar caixa desconhecida quando expostos a risadas. E chimpanzés e bonobos raramente se comunicam com filhotes, diferente dos seres humanos. E ainda falando sobre o meio ambiente, temos aqui o próximo destaque, dizendo que antas aceleram germinação de sementes e ajudam a recuperar florestas, de acordo também com um estudo recente. Quando defecadas pelos animais, estruturas germinam até 2 vezes mais rápido. E por último, no Folha de São Paulo, temos aqui 3 destaques na área da cultura. A primeira vai falar sobre música. Só o ser humano consegue fazer arte. Quem disse isso foi o DJ Alok, que dividirá palco com o cantor Gilberto Gil em São Paulo. Próximo destaque, última temporada da série Round 6 diverte pelos jogos, mas faz falta uma figura para quem torcer. E aqui é uma crítica de Natália Durval. Já no multitela, Jane Mansfield e Petra Costa, no que vem na TV e no streaming nesta sexta-feira. Agora no estado de São Paulo, no alto da capa, nós temos aqui o Guia Semanal, o Sextou, que nos traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer lá em São Paulo. No alto da capa, temos aqui os primeiros destaques para o festival Clássicos na Festa do Cinema Italiano. Já na seção Divirta-se, no palco, a obra de Siddhartha Ribeiro. Já para a música, Paulinho da Viola traz a cidade show Quando o Samba Chama. E no paladar, chefes indicam onde encontrar a melhor batata frita lá da cidade. E mais abaixo, na editoria Metrópole, nós temos aqui esta imagem que fala a seguinte questão: Cidade Jardim se mobiliza contra a construção de edifícios. Prefeito barrou mudança no zoneamento que permite prédios, mas vereadores derrubaram veto. Entidades alegam descaracterização do bairro em área nobre, como nós podemos ver aqui na fotografia aqui do local. Já a manchete do estado de São Paulo vai falar sobre era digital. Big Techs responderão por postagem criminosa de usuário, decide o Supremo. Punição se aplica se empresa não tirar conteúdo e ministros pedem ao Congresso a regulação das redes.
e diz o seguinte o texto desta manchete. Após 12 sessões, o STF concluiu o julgamento que amplia obrigações das Big Techs pelo conteúdo publicado por usuários na internet. Os ministros definiram critérios para punir plataformas pelo que for considerado falha na moderação de conteúdo e apelaram ao Congresso pela regulamentação das redes sociais. Como regra geral, as empresas responderão por crimes ou atos ilícitos e por contas falsas, se não removerem o conteúdo. E no caso de crime contra a honra, que no caso é a injúria, calúnia e difamação, vale o sistema atual, de obrigação de remoção apenas por ordem judicial, e as plataformas terão de impedir a reaplicação dessas ofensas. E quando se tratar de anúncios ou impulsionamentos pagos, a responsabilidade da plataforma será presumida. Já o Marketplace respondem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. No caso, foi de 8 dos 11 votos sustentaram a decisão. Já a próxima chamada de capa é na área de economia e negócios. Derrubada do IOF está ligada à insatisfação de Alcolumbre com o ministro. O presidente do Senado pediu ao Mota que colocasse o tema em votação na Câmara para tentar forçar a saída de Alexandre Silveira da pasta de Minas e Energia. E a nota em destaque na capa desta sexta do Estado de São Paulo diz o seguinte: o governo está grogue. E a coluna do Estadão escreve: aposta no discurso de pobres contra ricos. Agora, na editoria internacional, relatórios indicam que ataque ao Irã destruiu centrífugas, mas não o urânio. Donald Trump e o chefe do Pentágono atacaram a imprensa e repetiram que a ação foi um sucesso histórico. Já na seção de Uma Boa História do jornal, nanopartículas são usadas contra o câncer de mama. Na Indonésia, socorrista descreve resgate do corpo de turista brasileira Juliana Marins. Também temos uma entrevista em destaque com o ministro Alexandre Padilha. Ele disse o seguinte: planos poderão trocar dívidas por consulta do SUS. Já na Coreia do Norte, ditador inaugura paraíso tropical para 20 mil turistas. E por fim, sem encontro, Lula visita São Paulo e troca provocações com Tarcísio de Freitas. Já no jornal o Globo desta sexta-feira, no alto da capa, temos aqui no caderno de esportes: cartão de visitas. City massacra a Juventus por 5-2 e entra na rota de brasileiros no mata-mata. Já a manchete dessa sexta é sobre a regulamentação digital. Supremo Tribunal Federal amplia a responsabilização das redes pelo que publicam. Primeiras mudanças na legislação para as plataformas desde 2014 definem critérios a ser seguidos para a remoção de conteúdo ilegal. O STF definiu novas regras para a responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais publicados pelos usuários. E por maioria, os ministros estabeleceram, entre outros pontos, 3 parâmetros para a atuação das plataformas. E em casos de crimes graves como pedofilia e incitação à violência, ao dever de uma atuação proativa das redes, sob risco de punição por omissão. Para outros tipos de publicações potencialmente ilícitas, a plataforma deve remover o conteúdo se for acionada extrajudicialmente por usuários e possíveis vítimas. E, se não fizer, será responsabilizada caso a Justiça depois considere que houve violação das leis na publicação. E, por fim, os ministros abriram uma exceção a crimes contra a honra, como calúnia e difamação, que permanecem sob a regra atual,
O conteúdo só é removido após a decisão judicial. E na recente legislação europeia sobre o tema, não foi aberto esse tipo de exceção, decisão que não provocou um boom de remoção de publicações, segundo pesquisas. E o editorial do jornal Globo: Congresso está sem rumo, desconectado da realidade do país. Também temos aqui o texto de Vera Magalhães: política feita com fígado ameaça quebrar o país. E Bernardo Melo Franco também escreve: criar mais vagas de deputados é ignorar crise e eleitor. O jornal Globo também nos traz aqui uma análise de Manuel Ventura para a editoria de economia. Embate político agrava incerteza sobre a economia. E ainda nesta mesma editoria, o governo se divide sobre recorrer ao STF após derrota no Congresso. Depois de sofrer sua mais dura derrota no Congresso, com a derrubada da alta do IOF, o governo Lula está dividido sobre alegar ao STF uma possível inconstitucionalidade da decisão do parlamento. Haddad defendeu a medida, porém, há no Planalto a ponderação de que uma ação judicial possa agravar a crise política. E ainda temos como destaque na capa do jornal Globo uma entrevista com José Guimarães. E ele disse o seguinte nesta entrevista: tem que passar a borracha e recompor a relação. O líder do governo na Câmara, o deputado petista, se queixa de falta de lealdade e de transparência de Mota e Alcolumbre na votação do decreto do IOF. Porém, defende que o Planalto reconstrua a relação e não estique a corda. E ele complementa dizendo que houve um problema político, mas não é o fim do mundo. E ainda falando sobre economia, o preço dos alimentos cai em junho, na primeira deflação no setor após 9 meses. O IPCA 15, prévia da inflação no país, foi de 0,26% no mês de junho, quarto mês seguido de desaceleração, com leve queda nos alimentos. E a inflação acumulada em 12 meses segue fora da meta. E ainda é destaque: leilão do pré-sal supera a expectativa de arrecadação. União arrecadou 28 bilhões em venda de lotes da Bacia de Santos. Receitas extras no setor de petróleo são alívio para o governo na corrida para fechar as contas públicas. Já na política, faltam verba e manutenção. 7 dos 10 aviões usados pelo governo federal estão fora de operação. E ainda é destaque: PIB cai e balança comercial tem déficit no início da gestão de Trump. Maior queda nas exportações em 5 anos impulsiona déficit dos Estados Unidos. PIB do primeiro trimestre foi revisado para baixo. E ainda na editoria internacional, a caça de espiões, Irã amplia a repressão e prende mais de 700 pessoas. Ataques expuseram grau de infiltração da inteligência israelense no país, com estimativa de ter até 40 células ativas. E no Rio de Janeiro, o Rio ganha alívio temporário nas contas públicas, mas alta da dívida é alerta. O Supremo prorroga limitar que impõe teto anual ao pagamento da dívida com a União, mas economistas alertam que o Estado precisa cortar gastos para desarmar a bomba fiscal. A LERJ aprova conjunto de regras para a realização de blitzes no trânsito. Entre as medidas que vão à sanção do governador estão o pagamento por Pix na hora para regularizar licenciamento anual e a proibição de ações em horário de pico. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, Casa do Tráfico equipada com túnel para fuga. O município começou a demolir 3 imóveis construídos sem licença na parte alta da Rocinha, que, segundo a investigação, pertenciam ao Comando Vermelho.
Eles tinham de 2 a 7 andares, com valor estimado em 6 milhões de reais. Em um deles, os agentes se surpreenderam com um túnel que dá acesso à mata, por onde acreditam que escaparam 400 traficantes durante a operação policial no mês de maio. E na área da saúde, o país tem disparidade regional no consumo de ultraprocessados. O tipo de alimento está associado à renda e urbanização. Capitais do Sul têm maiores índices. Em Florianópolis, chega a 30% da dieta, e números caem no Nordeste e no Norte do nosso país. Também temos aqui um destaque do segundo caderno, em busca de equilíbrio entre salas de cinema e stream. Chegada de Homem com H a catálogo de plataforma, 47 dias após estreia em circuito, gera debate, que envolve questões como o impacto na bilheteria e a democratização do acesso às produções. Já no segundo caderno, nós temos aqui 2 destaques. Selarón, muito além da escada. E na agenda pré-COP, análise sobre vão do otimismo ao final morno. Encontro diplomático na Alemanha, que antecede a Conferência do Clima em Belém, terminou ontem com avaliação positiva do governo no Brasil e preocupação de entidades ambientais. E manutenção de menção à transição justa é vista como vitória. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa desta sexta-feira, nós temos aqui o assunto do momento. O aumento do IOF pode ir ao Supremo Tribunal Federal. E no jornal Correio Brasiliense, nós temos aqui em destaque uma entrevista ao CB.poder que aconteceu com o ministro da Previdência, Volney Queiroz, e fala sobre os desvios do INSS. O aposentado deve buscar os canais oficiais. Nomeado pelo presidente Lula no auge da crise provocada pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que apontou descontos ilegais bilionários nos benefícios do INSS, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, avalia que o governo realizou ações rápidas e eficazes para coibir as fraudes e caminha rapidamente para iniciar a devolução. Em entrevista ao programa SB.poder, ele ressalta a importância de aposentados e pensionistas procurarem os canais de consulta, como a central telefônica 135, o aplicativo Meu INSS e as agências dos Correios em todo o Brasil, para descobrirem se foram vítimas das ilegalidades. E abre aspas. E é isso só quem pode responder é o próprio aposentado ou pensionista. Fecha aspas, pediu Queiroz, apostando que o processo de ressarcimento será breve. E ainda na capa do Correio Brasiliense, rede social será responsabilizada. Em maioria formada a algumas sessões, o Supremo decidiu ontem que as plataformas da internet vão responder civilmente por conteúdos ofensivos de seus usuários. Por 8 votos a 3, a Corte entendeu que o artigo 19 do Marco Civil do setor é inconstitucional e omisso na proteção de direitos fundamentais. E ainda na área da política, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal terá lista feminina para cumprir paridade. E na editoria internacional, Ayatollah volta a desafiar os Estados Unidos. Horas antes de o governo americano defender a versão de Trump sobre a destruição do programa nuclear de Teherã, líder supremo do Irã disse que não foi nada significativo. Aconteceu e garantiu ter esbofeteado Washington na face. E mais uma vez temos um destaque para uma entrevista ao CB.poder que aconteceu com o infectologista Tásio Vani.
vacinação estagnada é ameaça global. A falta de avanços na imunização infantil nos últimos 20 anos deixa os países vulneráveis ao retorno de doenças potencialmente letais, como o sarampo, alertou o infectologista. E no Distrito Federal, o cenário mais crítico é a baixa cobertura contra a influenza. No caderno de esportes, lições acadêmicas. Conheça a história de amizade entre Abel Ferreira e João Azevedo, iniciada nos tempos de formação universitária do técnico Alviverde. Na editoria Brasil, o presidente Lula muda lei para trazer Juliana Marins. O presidente revogará decreto para trazer ao país, com despesas pagas pelo governo, o corpo da jovem que morreu numa montanha na Indonésia. E, por último, no caderno Divirta-se Mais, Brasília ao som do forró. Do Lago Norte à Ceilândia, as festas juninas tomam conta do Distrito Federal e esquentam as tardes e as noites do Quadradinho. Um dos ícones da música nordestina, Amelinha, embala o arrastapé da casa do cantador. E na área da música, K-pop do grupo coreano NTX invade o Toinha Brasil. E por último, o sabor do cordeiro. Carolina Clavedianos, do Zantem, mostra o prato com carré, uma carne versátil. Já no jornal Cearense O Povo, desta sexta-feira, nós temos aqui a manchete. Sob placar de 8-3, o Supremo Tribunal Federal amplia responsabilidades para as redes sociais. Plataformas poderão ser penalizadas por conteúdos publicados. A remoção de conteúdo pode ser feita apenas com notificação do usuário. Empresas devem criar canais de denúncia e monitorar ativamente os conteúdos. E no caderno de cidades, a Prefeitura mapeou 189 vias de Fortaleza para programa de recuperação asfáltica. 200 crianças de associações participam da maior aula de natação do mundo. E ainda sobre cidades, também temos aqui o caso da Andara. Estado é condenado a indenizar família por omissão do policiamento. E sobre a economia, após derrubada do IOF, o governo avalia ir ao Supremo, criar novas receitas e ampliar corte. E sobre esportes, com discurso de continuidade, Léo Condé completa um ano de contratação pelo Ceará. E por último, sobre política, vereadores arquivam maioria de ações contra o inspetor Alberto. Já no alto da capa do Valor Econômico desta sexta, temos aqui estes 3 destaques. E o primeiro é para a literatura. Ficção policial escrita por mulheres atravessa gerações. Ser mulher envolve pensar em segurança diariamente, diz Ruth Water. E sobre vinhos, Isabela Cirá, 2023, da vinícola mineira chamada Maria Maria, recebe a cobiçada medalha de ouro da DWWA. E por último, na área da música, o pianista Christian Budu, que Nelson Freire via como seu sucessor, conta porque gosta de estar no contrafluxo. E a manchete de hoje é sobre poderes. Crise política ameaça pautas de interesse do governo no Congresso. Derrubada do decreto do IOF deve adiar tramitação do projeto que amplia a isenção de imposto de renda. Medida provisória que compensa a frustração de receitas enfrenta resistências. O acirramento da crise entre o Executivo e o Congresso, depois da derrubada do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, já ameaça outras pautas de interesse do governo no Legislativo. Um dos casos importantes é o do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Além disso, a expectativa de resistência à medida provisória, editada para compensar
a frustração de receitas após os recuos do governo no decreto do IOF. A proposta que eleva a isenção do IR é uma das principais apostas do governo para recuperar a popularidade do presidente Lula. E o relator da proposta, o deputado Arthur Lira, deve adiar a apresentação do parecer ao texto, que está prevista para hoje. A avaliação é que agora não seria o momento para isso, sendo necessário primeiro baixar a poeira. A ideia é apresentar o relatório antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. Lira tem buscado soluções para a compensação da renúncia fiscal a ser causada pela ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E a proposta do governo prevê a tributação de dividendos e de contribuintes de alta renda para contrabalançar as perdas. E o foco de Lira será discutir a compensação. Em outra frente, o Executivo busca o avanço da MP alternativa ao IOF, editada antes da derrubada do decreto. Apesar da tensão, o governo aposta que é possível encontrar um consenso no Congresso em relação ao texto. No entanto, a equipe econômica já foi alertada de que não há votos para aprovar a proposta. A medida provisória prevê um aumento no IR dos juros sobre capital próprio, distribuídos aos acionistas, alta da CSLL de empresas de seguros privados e instituições de pagamento e fim da isenção dos títulos privados incentivados. E o texto finaliza dizendo que uma possível saída para o governo, após a derrubada do decreto do IOF, seria judicializar a questão no Supremo Tribunal Federal, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Advocacia Geral da União informou ontem, porém, que não há nenhuma decisão tomada nessa direção. E a ideia chamada de capa: cresce chance de mudança da meta fiscal de 2026. STF amplia hipóteses de punição às redes. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 8 votos a 3, ampliar as hipóteses de punição às plataformas digitais por publicações ilícitas de usuários. A partir de agora, elas poderão ser punidas se não removerem o conteúdo ilegal após notificação extrajudicial. Nos casos de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, a remoção continua a ser obrigatória somente após ordem da Justiça. E, além disso, independentemente de notificação ou ordem judicial, as plataformas deverão remover postagens com crimes graves, como discurso de ódio, racismo, pedofilia e incitação à violência. E, em vez do artigo 19, passa a ser aplicados a conteúdos ilícitos o artigo 21 do Marco Civil da Internet, pelo qual a rede deve retirar o conteúdo após ser notificado sobre ele. Já o próximo destaque: futuro das Casas Bahia afeta o preço das ações. Nos últimos 3 meses, a ação ON da Casas Bahia caiu 70%, após o pico que se seguiu à notícia de que Michael Klein pretendia voltar à empresa. A falta de visibilidade sobre as mudanças societárias na varejista, desde que a Mapa Capital assumiu 1,5 bilhão em dívidas da companhia com bancos, aumentou a incerteza dos investidores. A queda do papel joga a favor da conversão da dívida em ações pela Mapa, cujo primeiro lote deve ser convertido após o fim deste mês, mas também aumenta consideravelmente a diluição dos investidores. Procurada, a gestora não se manifestou sobre essa situação. Especialistas destacam a necessidade de dar atenção à governança e à ética. Na editoria internacional, efeitos do ataque dos Estados Unidos ao Irã ainda são incertos.
a extensão dos danos às instalações nucleares do Irã e o paradeiro do estoque de urânio do país se tornaram o centro de uma nova disputa política. Enquanto Estados Unidos e Israel alegam ter destruído o programa atômico iraniano, Teherã minimiza os impactos da ofensiva. Avaliações preliminares de inteligência fornecidas aos governos europeus indicam que a carga de urânio altamente enriquecido do Irã permanece praticamente intacta, segundo o Financial Times. E o próximo destaque é ainda na editoria internacional do Valor Econômico. Preocupação com a independência do Fed afeta o dólar. Preocupações em relação à independência do Federal Reserve têm crescido nos mercados, enquanto Donald Trump eleva a pressão sobre o Banco Central americano. A possibilidade de a indicação do substituto de Jerome Powell ser antecipada fez o dólar global atingir o menor nível em 3 anos. E segundo uma autoridade da Casa Branca, nenhuma decisão sobre o presidente do Fed é iminente, embora o presidente tenha o direito de mudar de ideia. Por último, também temos aqui um destaque para a diversidade na cena nacional. O ator Jesuíta Barbosa aponta o recente contexto histórico e cultural na tomada de consciência para explicar a diversidade na cena nacional. E ele é um dos protagonistas de Sonho Elétrico, peça que estreia amanhã lá em São Paulo. A montagem passeia pelas memórias de uma equipe criativa LGBTQI+. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Lembrando a você que daqui a pouco estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias aqui na TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, sexta-feira, dia 27 de junho, vamos dar início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. O nosso primeiro destaque é para as eleições de 2026. Governo defende diálogo com parlamentares após derrotas no Congresso, mas planeja intensificar discursos ricos contra pobres. Lula não pretende, por hora, procurar presidentes de Câmara e Senado. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: diante da sequência de derrotas do governo no Congresso, em especial a derrubada do decreto sobre o imposto sobre operações financeiras, auxiliares do presidente Lula afirmam que o Palácio do Planalto adotará uma estratégia de pragmatismo. E a ideia é esperar esfriar a tensão e seguir dialogando com parlamentares para fazer acordos em pautas de interesse do Executivo. O plano, porém, inclui intensificar o discurso de ricos contra pobres, adotado, no caso,
em relação a mudanças tributárias, um dos pontos que incomodaram a cúpula do Legislativo. E ainda na área da política, temos aqui a próxima matéria no site, dizendo o seguinte: o governo liberou mais de 1 bilhão em emendas em semana de derrota do IOF no Congresso. Montante, porém, não foi suficiente para assegurar a derrubada de decreto presidencial. E o governo liberou 1,15 bilhão em emendas parlamentares entre a última segunda-feira e quarta-feira, dia em que o Planalto enfrentou uma derrota do Congresso, com a aprovação da derrubada do decreto que aumentava a cobrança de IOF no país. E mesmo com o empenho de recursos, quando as verbas passam a ficar comprometidas para pagamento, os parlamentares votaram contra o governo Lula. E até o último dia 23, o governo havia liberado neste ano o total de 776 milhões de reais em emendas. E a baixa quantia, quando comparada com o total disponível em orçamento para os parlamentares, vinha desagradando deputados e senadores. E na área da política, Malu Gaspar escreve o seguinte texto: saudades do Lira, dizem aliados de Lula no Congresso após crise do IOF. NASA revela quando será o eclipse solar mais longo da história e vai superar os últimos 12 mil anos. Sobre o caso da brasileira Juliana Marins, a autópsia confirma que brasileira sofreu trauma grave no tórax e teria morrido 20 minutos após queda em vulcão. Juliana Marins morreu cerca de 20 minutos após o impacto, segundo o laudo do Instituto Médico Legal de Bali, na Indonésia. Causa da morte foi hemorragia interna provocada por ferimentos no peito. E de acordo com o laudo, não houve hipotermia. E agora, o próximo destaque: brasileira que subiu o vulcão na Indonésia critica a venda de trilhas. Grandes chances de Juliana ter sido enganada. Em vídeo, Maria Luísa conta que a agência descreveu subida ao Monte Rinjani, no país asiático, como uma trilha fácil que idosos e crianças seriam capazes de fazer. E neste trágico caso envolvendo a brasileira Juliana Marins, que morreu ao cair durante a trilha de subida para o vulcão Rinjani, o segundo maior da Indonésia, após ficar 4 dias à espera de resgate em um desfiladeiro, ganham força os relatos sobre a falta de estrutura e o descaso das agências que vendem o passeio como simples. A amiga da coluna, Maria Luísa Lins, 39 anos, advogada e viajante com mais de 20 países carimbados em seu passaporte, relata como foi sua experiência na região no ano de 2017, indicando que Juliana pode não ter recebido todas as informações necessárias antes de aceitar participar dessa aventura. E aqui nós temos as aspas, a fala da Maria. Ela diz que as chances de a Juliana ter sido enganada são muito grandes. Lamento demais, disse ela, que foi ao país asiático para surfar nas praias locais. E ela também relata ao jornal que, ao lado de 2 amigas, buscava algo diferente nas sessões de surf programadas para a viagem. E é aí que entra ao Monte Rinjani. E ela disse o seguinte: nos foi vendido como um passeio muito tranquilo, uma trilha fácil, que idosos e crianças seriam capazes de fazer. E também nos foi garantido que teríamos um guia experiente, que ficaria à nossa disposição. Seria uma trilha de 2 noites e 3 dias. Teria barraca, alimentação e todos os equipamentos necessários, diz Maria Luísa, antes de entrar na parte do perrengue. E ela conta o seguinte: quando chegamos para alugar os equipamentos, após horas de viagem até a base do vulcão, não encontramos o que precisávamos. Não havia, por exemplo, botas dos nossos tamanhos e fomos pressionadas a continuar, pois estávamos em grupo e era uma agência e não tínhamos como voltar.
Nos foi garantido que seria possível fazer o percurso sem o mesmo. E a partir disso, foram horas de total aflição e profundo desespero diante de quem havia oferecido um passeio tranquilo. O guia, por exemplo, levou 2 barracas para 6 pessoas. E ainda ele sugeriu que uma das brasileiras dormisse com um total desconhecido que integrava também o grupo. E ela desabafa o seguinte: da entrada do parque até o local onde acamparemos, foram 6 horas de caminhada e estávamos bastante cansadas quando chegamos à base do vulcão. Quando chegamos lá, ficamos atônitas. Era um lugar muito estreito, com despenhadeiros dos 2 lados. Uma das minhas amigas teve uma crise de pânico, enquanto o guia ria da nossa situação. Ele queria que dividíssemos uma barraca com um rapaz que nunca havíamos visto na vida. Já a próxima matéria, em destaque no site do Jornal o Globo, é na editoria de esportes, que vai falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. América do Sul versus Europa versus resto do mundo. Monte a seleção da primeira fase do Mundial. E sobre a Copa, entenda plano do Flamengo para ter Arrascaeta contra Bahia. E de acordo com a fala do ministro da Previdência, não vou cortar gastos só para mostrar número no azul, disse Ivonne Queiroz. Ele afirmou também que sua prioridade na pasta é reduzir fila do INSS. Pagamento a vítimas de fraudes deve começar até o mês de setembro. Também temos aqui uma seção no Rio de Janeiro. Decisão do ministro Dias Toffoli dá fôlego para orçamento do estado do Rio, mas é preciso rever gastos para desarmar a bomba fiscal, dizem especialistas. Ministro do Supremo Tribunal Federal prorrogou até o fim do ano a manutenção do Estado no regime de recuperação fiscal e limitou o valor a ser pago à União. E o texto nos informa que o Estado do Rio ganhou fôlego para pagar parcelas de sua dívida pública bilionária, bem como tempo para negociar sua adesão a um novo programa federal de refinanciamento, o chamado PROPAG. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, prorrogou até o fim do ano a manutenção do Estado no regime de recuperação fiscal e limitou o valor a ser pago à União. E essa medida é considerada um alívio nas contas do governo fluminense, que poderia ver esse montante se multiplicar nos próximos meses, caso o benefício não fosse renovado. Lula revoga decreto que impedia custeio de traslados de corpos do exterior para o Brasil. E essa decisão ocorre após o caso de Juliana Marins, na Indonésia. Lula revogou um decreto de 2017 que impediu o governo federal de custear traslados de corpos de brasileiros mortos no exterior. A medida, publicada no Diário Oficial de hoje, foi decidida após a morte de Juliana Marins, que caiu de uma trilha no Monte Rinjani. O novo decreto prevê 4 hipóteses excepcionais de custeio de traslado de corpo de nacional falecido no exterior, que são elas: a família comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas com traslado, as despesas com traslado não estiverem cobertas por seguro contratado pelo cujo em favor dele ou previstas em contrato de trabalho se o deslocamento para o exterior tiver ocorrido a serviço, o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção e, por fim, se houver disponibilidade orçamentária e também financeira. E agora, na área da política, entenda o que muda com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade das redes sociais. Ministros definiram regras para retirada de conteúdo de plataformas sociais. E após votação no Supremo, Google se diz preocupado com liberdade de expressão e economia digital. A decisão foi elogiada, no entanto, pela AGU, que representa
o governo em processos que exigem a retirada de conteúdos online. A empresa Google se manifestou após a decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu novas regras de responsabilização das plataformas digitais pelos conteúdos publicados. A Corte determinou ontem, após debates internos em plenário nos últimos 8 meses, sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, que as redes sociais têm o dever de retirar conteúdos ilícitos após aviso às empresas, sem obrigação de ordem judicial. E em resposta, a Big Tech norte-americana disse, em nota à imprensa, que vem manifestando preocupações sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. A empresa também afirmou que está a tese aprovada, em especial a ampliação dos casos de remoção mediante notificação, previstos no artigo 21, e os impactos em seus produtos. O trecho do Marco Civil, citado nominalmente pela empresa, diz respeito à responsabilidade das redes em casos que a empresa não tenha retirado do ar após ser notificada sobre violações de privacidade por conteúdos envolvendo cenas de nudez ou atos sexuais. Por decisão do Supremo, as regras estabelecidas por esse texto foram validadas. E no caso, o ponto central desse julgamento, no entanto, foi a determinação de que o artigo 19 do Marco Civil é parcialmente inconstitucional. Esse artigo determinava que as plataformas só são responsáveis por danos de conteúdos publicados por terceiros, caso descumpram uma decisão judicial de retirada da publicação. E agora, esse entendimento vale apenas para crimes como injúria, calúnia e difamação. E esse entendimento, segundo o Supremo, foi formado para que não houvesse o cerceamento da liberdade de expressão. E ainda no site do Jornal Globo, temos aqui agora um caso, desvios de emendas. Polícia Federal encontra dinheiro em gaveta durante buscas na casa de ex-prefeito, alvo de operação contra desvios de emendas. Polícia Federal cumpre ao todo 16 mandados de busca e apreensão em 5 cidades da Bahia, aqui no Nordeste. A Polícia Federal encontrou um montante de dinheiro em espécie na casa de um dos alvos da Operação Overclean, cuja 4ª fase foi deflagrada hoje, nesta sexta-feira. As cifras estavam guardadas em maços de R$ 150 em uma gaveta do armário do suspeito. A Polícia Federal ainda está calculando o montante. E a ação de hoje mirou em 2 prefeitos da Bahia, que foram afastados do cargo, e um assessor parlamentar do deputado federal Félix Mendonça, que pertence ao partido PDT da Bahia. O parlamentar não foi alvo de nenhum mandado, mas teve o sigilo telefônico quebrado por autorização do Supremo Tribunal Federal. E segundo as investigações, o secretário parlamentar Marcelo Chaves Gomes é suspeito de atuar como operador financeiro do esquema. E ele também foi afastado das suas funções públicas. E os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Camaçari, Boqueira, Ibipitanga e Paratinga, todos na Bahia. E as ações foram expedidas pelo ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo. E os prefeitos afastados são Humberto Raimundo de Oliveira, do partido PT, de Ibitanga, Bahia, e Alan Machado França, do partido PSB, de Boqueira, da Bahia, o ex-prefeito Marcelo José de Carvalho, também do PT, de Paratinga, na Bahia, que também foi alvo de um mandato de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, o núcleo investigado é suspeito de atuar na liberação de emendas indicadas entre os anos de 2021 e 2024, mediante o pagamento de propina. E nesse período, o parlamentar enviou 4 emendas que somam
4,6 milhões às cidades de Ibipitanga e Boqueira, na Bahia. E segundo a Polícia Federal, o núcleo investigado é suspeito de atuar na liberação de emendas indicadas entre os anos de 2021 e 2024, como já vimos, mediante propina. E os alvos devem agora responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem também de dinheiro. Agora falando aqui de um assunto sobre economia. Desemprego cai para 6,2% no mês de maio, menor taxa para o mês da série histórica. Com o crescimento do número de ocupados, massa salarial bate um novo recorde. O desemprego caiu para 6,2% no trimestre encerrado em maio, após registrar 6,6% em abril. A taxa é a menor já registrada no mês de maio e a segunda menor de toda a série histórica, iniciada em 2012. O resultado veio levemente abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam 6,3%. E os dados são do PNAD Contínua Mensal, divulgada pelo IBGE hoje, também nesta sexta-feira, dia 27. E diante das taxas de desocupação dos últimos meses, economistas já vinham percebendo um mercado de trabalho mais resiliente que o esperado anteriormente, considerando que o alto patamar dos juros ainda não produziu os efeitos esperados sobre a atividade. E alguns, inclusive, já acreditam que o desemprego pode só começar a subir com mais força apenas a partir do segundo semestre deste ano. E o outro indício que mostra como a atividade ainda está aquecida é o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que atingiu um patamar recorde, chegando a 39,8 milhões. E a quantidade de desalentados, que é a população que desistiu de procurar emprego, também se destacou, registrando fortes quedas, de 10,6% comparado ao trimestre encerrado em abril e de 13,1% ante o mesmo período de 2024. E isso significa que mais pessoas estão voltando para a força de trabalho. E embora o rendimento médio da população tenha ficado estável, a massa de rendimento real habitual, que calcula a soma das remunerações de todos os trabalhadores, atingiu um novo recorde, chegando a 354,6 bilhões de reais. E esse número subiu 1,8% no trimestre, um acréscimo de 6,2 bilhões. E na área da cultura, Homem com H, porque a chegada do filme no stream acendeu debate no setor audiovisual. A cinebiografia de Ney Matogrosso entrou no catálogo da Netflix 47 dias após a estreia nos cinemas. E na editora internacional, vídeos mostram o momento do resgate de brasileiros em nevasca, no Chile. Operações de resgate foram comandadas pelo município de São Pedro do Atacama e duraram cerca de 12 horas. E o grupo de brasileiros foi resgatado após passar noite preso em nevasca lá no Chile. E os vídeos que circulam nas redes mostram o momento do resgate de mais de 30 pessoas, entre elas 19 brasileiros, que ficaram presas em uma estrada no Chile devido a uma forte nevasca. As autoridades chilenas confirmaram que a operação de resgate durou cerca de 12 horas e foi concluída na quinta-feira, ontem. E o grupo estava preso na neve desde quarta-feira. E sobre referência carioca, exposição no Rio traça perfil menos conhecido de Selarón, com pinturas que vão além da escadaria da Lapa. Mostra no Centro Cultural Justiça Federal exibe telas, rascunhos e fotografias do ceramista e escultor que deu nome
a ponto turístico carioca. E a obra de Jorge Celarón traz cores quentes, referências ao rio e figuras também recorrentes. Na editoria internacional, o veterano condecorado nos Estados Unidos é forçado a se autodeportar após pressão do governo Trump. E no caso, esse veterano é um sul-coreano. E Anselmo Góes escreve o seguinte texto: Flanelinhas na Berlinda. O projeto prevê cobrança digital de vagas. E sobre o Rio de Janeiro, Estatuto das Blitzes. Veja o que muda com a nova legislação aprovada pela Alerj. Também temos aqui um assunto sobre negociação na área da economia. China confirma acordo com os Estados Unidos para estabilizar relações comerciais entre os dois países. Segundo o secretário americano, entendimento foi assinado há 2 dias e formaliza os termos discutidos nas negociações comerciais entre Pequim e Washington, incluindo a questão sobre terras raras. E na Zona Sul, a barbárie não pode ser normalizada. Após agressão à mulher, o dublador cobra ação. E ainda, no site do Jornal Globo, temos aqui na editoria de saúde, qual é a regra número 1 que todo casal deve seguir para ter um relacionamento duradouro. Um especialista de Harvard explica. E no Rio, brasileira teria morrido 20 minutos, no caso a Juliana Marins. Brasileira teria morrido 20 minutos após a queda. Legista descarta que jovem tenha agonizado no vulcão. E na economia, estopim da crise, Jabuti na conta de luz, partiu do próprio Congresso. Na queda de braço entre Executivo e Legislativo, ninguém quer ficar com a pecha de responsável pela alta da tarifa. E no esportes, Alexandre Pato procura família de brasileira morta na Indonésia e se oferece para pagar traslado do corpo. Informação foi confirmada pela assessoria do SBT, onde o ex-jogador atualmente trabalha como comentarista esportivo. E sobre rupturas, oceano de lava que cresce sobre a África tem preocupado cientistas. E na guerra do Oriente Médio, Israel faz balanço. 11 cientistas nucleares mortos e 900 alvos atingidos no Irã. E agora na editoria do Rio de Janeiro, temos aqui um caso. O pai assassinado por adolescente no interior do Rio costumava fazer declarações de aniversário ao seu filho. 11 anos de pura ternura. Garoto vai ser encaminhado para uma das unidades do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. E o texto nos diz o seguinte: na fotografia estão todos rindo. Os olhos dele transmitem ternura, inocência de criança prestes a entrar na adolescência. E os últimos registros são de 2022, quando completou 11 anos de idade. Para a comemoração, o pai decidiu pôr uma declaração pública no Facebook. Filho amado, você é mais do que um filho, é um companheirinho, um amigão, és o meu amor. E esse filho foi apreendido anteontem, aos 14 anos de idade, após confessar um crime. Na verdade, foram 3 crimes: os assassinatos da mãe, do irmão de 3 anos e do próprio pai. E no caso, a polícia, na última quarta-feira, o adolescente não expôs de forma clara a motivação desse crime. No entanto, contou como tudo aconteceu. Na noite do último sábado, dia 21 de junho, esperou toda a família dormir, pegou a arma do pai, que tinha registro como CAC, e matou um por um. Depois levou os corpos arrastados até umas cisternas. E o delegado explicou que o menino vai responder por fato análogo a crime de triplo homicídio e também ocultação de cadáver. E após a decisão da Justiça, na tarde de quinta-feira, ontem,
ele será encaminhado para uma das unidades do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. E o caso chegou à polícia na terça-feira, dia 24, quando a avó paterna do adolescente foi com ele até a delegacia para registrar o desaparecimento da família. E aos agentes, ela contou que tentava contato desde sábado, porém, ninguém a atendia. E no caso, quais são essas motivações do crime? O delegado trabalha com 2 linhas de investigação. A primeira diz respeito a um namoro virtual que o adolescente mantinha com, supostamente, uma menina de 15 anos do Mato Grosso, que era desaprovado pelos pais. Ela teria dado um ultimato nele, forçando a se encontrar com ela nesse estado. No entanto, a família do garoto teria proibido a viagem, o que motivou a cometer os assassinatos. O adolescente também contou que estava dormindo no quarto dos pais porque era o único cômodo com ar-condicionado. E para se manter acordado, ele tomou pré-treino e esperou a família adormecer para cometer esse crime. E a arma, que pertencia ao pai, estava escondida embaixo do colchão do casal. E após matar toda a sua família, o garoto contou que passou um produto de limpeza no chão até a cisterna, o que o ajudou a arrastar os corpos. E a arma usada pelo adolescente foi apreendida na casa da avó. Ela contou à polícia que encontrou o objeto na casa do neto e a recolheu com medo de que ele pudesse se machucar. E os agentes acreditam que ela não participou e nem sabia desse crime. E ainda no Rio de Janeiro, mais um caso violento, um caso de violência. O psicólogo criminal diz que jovens sob forte pressão emocional podem ver os pais como obstáculos. Gilvan Ferreira é comissário aposentado da Polícia Civil, com atuação de 20 anos na Delegacia de Homicídios da capital. E ao falar justamente sobre esse caso que nós comentamos anteriormente, do adolescente de 14 anos que matou os pais e o seu próprio irmão de 3 anos em Itaperuna, no interior do Rio, o delegado Carlos Augusto Guimarães descreveu como frio, calculista e ausente de remorso. Em dado momento, pontou até que o menino teria um quê de psicopatia. Gilvan Ferreira, psicólogo criminal e comissário de polícia civil aposentado, pontua que o diagnóstico é precipitado, já que não se tem ainda detalhes sobre a vida do garoto. No entanto, ele explica que muitos adolescentes sob pressão emocional podem transformar os pais em obstáculos. E ainda, literatura por toda parte. Livros ganham palcos, telas de cinema e até a Sapucaí. Entre homenagens e adaptações de produção literária e seus autores sempre nortearam o mundo dos espetáculos, ajudando a popularizar a literatura. Voos do aeroporto Santos Dumont ficaram suspensos durante a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. E a medida ocorrerá nos dias 6 e 7 de julho, que é a data de reunião de chefes do Estado. E na seção Rio Show sobre eventos, Cosplay, Arraial e Cinepet. Cachorros ganham programação especial com festa junina e concurso também de cosplay no cinema. Roteiro do fim de semana passa por Arraiá com Cão-Curso e Cão-Drilha, competição de cosplay do Supercão Crypto, do novo filme Superman. Fernanda Abreu faz show gratuito em festa no Rio de Janeiro. E sobre as exposições, Sebastião Salgado, Rogério Reis, Alair Gomes, World Press, 6 exposições de fotos imperdíveis. E sobre Boa Viagem, no caso, como nós temos aqui, 3 museus escondidos que você deve conhecer em sua próxima viagem a Paris, na França. Agora, na área da cultura e entretenimento, Colar, de 16 milhões.
de reais investido de alta costura, os looks de Lauren Sanchez, para o casamento com Bezos. Jeff Bezos ganhou 43 milhões em 2 colares de diamantes para Lauren Sanchez usar no casamento. No caso, Jeff Bezos, ele gastou esse valor para o colar. Próximo destaque, Maurício Matar fala de A Viagem, do afastamento da TV e também da criação de cavalos em seu Aras, Meu Futuro. É o que ele disse em entrevista ao jornal O Globo. E sobre a capital mundial do livro, Rio ganha pacote de ações voltadas para fomento do livro e da leitura. Entre os compromissos do ano como capital mundial do livro, estão incentivo à formação de leitores, novos escritores e acesso às bibliotecas. E no caderno de saúde e bem-estar, qual o comprimento de uma vagina? Saiba como medir essa parte do corpo incrivelmente adaptado. E no estilo de vida, 5 hábitos comuns que podem estar prejudicando o seu fígado. Também temos aqui sobre a depressão. Nova Zelândia aprova tratamento com psilocibina, que é, no caso, um alucinógeno encontrado em cogumelos mágicos. E em saúde, após reações alérgicas, Colgate decide parar de fabricar creme Dental Clean Mind. E antes de darmos continuidade aqui no site do Jornal Globo, nós faremos agora um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Continuando no site do Jornal Globo, temos aqui um assunto sobre esportes. Neymar na Copa, 48% dos brasileiros querem e outros 41% rejeitam convocação, aponta Datafolha. A rejeição se acentua ainda mais entre os brasileiros com 60 anos ou mais, faixa etária em que a maioria se opõe ao retorno de Neymar na seleção. Sem distrações, Palmeiras aposta em regime de concentração rígido antes de pegar o Botafogo. Já sobre negócios e finanças, temos aqui um assunto sobre concurso público. CNU 2 tem blocos temáticos divulgados. E o estudo aponta que SUVs apresentam maior risco para as crianças. E sobre capital, Tegra dobra aposta no Rio com projetos de 865 milhões, e os últimos do Península. Incorporadora também prepara residencial em terreno de 370 milhões de reais na praia da Barra. E no Valor Investe, você entende tudo que seu assessor ou seu banco falam sobre investimentos? Quase ninguém entende. Já na editoria Mundo, temos aqui essa seguinte matéria no site. A Alemanha busca aumentar efetivo militar, mas enfrenta resistência geracional. Ninguém quer filhos no exército. O país tenta superar a aversão cultural ao alistamento para enfrentar a ameaça russa e perda de apoio dos Estados Unidos. Recrutamento cresceu, porém, o número de desistências e aposentadorias impede avanço. E agora sobre Israel. Tribunal de Jerusalém rejeita pedido de Netanyahu para adiar o julgamento em caso de corrupção. Juíza justificou que defesa não conseguiu demonstrar a necessidade de postergar a sessão.
Agora, sobre dinheiro do tráfico, não há provas na acusação dos Estados Unidos contra instituições financeiras mexicanas, diz Sheinbaum. Preventivamente, no entanto, o governo mexicano decretou a intervenção geral temporária nas 3 instituições acusadas de lavar dinheiro do tráfico de drogas. E sobre o caso da Casa dos Horrores, a polícia encontrou 240 restos mortais de vítimas do chamado assassino do Twitter, executado por enforcamento lá no Japão. E o Takahiro, condenado por matar 9 pessoas que conheceu na rede social, foi enforcado hoje, nesta sexta. Crimes chocaram o país e reacenderam um debate sobre a pena de morte. E sobre variedades, arqueologia experimental. Cientistas reconstituem viagem marítima de 30 mil anos em um tronco escavado. E a previsão para hoje, nova frente fria leva chuva a São Paulo e Paraná e sul tem chances de geada. Roberval Andrade, Mercedes-Benz exige afastamento de piloto preso pela Polícia Federal. Competidor é investigado por integrar um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas. Operação é desdobramento do caso que envolve o PCC e o delator Vinícius Gritzba. Também temos um caso de tragédia. Explosão em transformador durante prova provoca correria e deixa 29 pessoas mortas em escola na África. Mais de 250 ficaram feridas. O presidente decreta luto e autoridades investigam falha da segurança. Como nós podemos ver aqui, um trecho do momento que a explosão em transformador causou tumulto e matou 29 estudantes na África durante uma prova. Agora no Correio Brasiliense, nós vamos agora acompanhar quais são os destaques no site desta sexta-feira, dia 27 de junho. Nós temos aqui um caso de uma tragédia na Asa Sul. Polícia apura incêndio que matou um idoso em apartamento. Chamas atingiram o imóvel do Bloco F. Um idoso de 75 anos foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros. Também temos aqui um assunto sobre dados. O Distrito Federal tem a menor taxa de fecundidade do país, diz o IBGE. Por outro lado, a idade média da fecundidade mais alta foi registrada no Distrito Federal, com 29,3 anos. Mais uma vez, sobre o luto, a autópsia de Juliana Marins, feita na Indonésia, revela a causa da morte. Resultado aponta que a morte da brasileira ocorreu logo após os ferimentos causados pela queda em trilha de vulcão. E sobre este mesmo assunto, o presidente Lula autoriza traslado de corpos após morte de brasileira na Indonésia. E falando sobre resgate, 19 brasileiros são resgatados após ficarem presos em nevasca, no Chile. Os resgatados eram ocupantes de 8 caminhões, 3 veículos particulares e uma van que transportava 19 turistas brasileiros. Agora, na área de política, temos aqui um destaque para as emendas parlamentares. Dino disse o seguinte sobre as emendas. Estamos falando seguramente de mais de 100 bilhões de reais por ano. O ministro, que é relator das ações que questionam as emendas impositivas e transferências especiais no Supremo, deu início à audiência desta sexta, dia 27, com um discurso sobre as controvérsias em torno da execução desses recursos. E durante a abertura do evento, Dino mencionou que a conta de 50 bilhões ao ano, com emendas parlamentares, é uma estimativa muito minimizada. E ao CB.poder também temos aqui um destaque, que o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios marca sessão para rever promoção a desembargador.
Também temos aqui uma seção para patrimônio. Igrejinha Nossa Senhora de Fátima completa 67 anos de fé, arte e também de memórias. E sobre a tensão no Oriente Médio, Irã. Pentágono tenta conter danos após controvérsias sobre urânio. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, defende a versão de Trump sobre a destruição total do programa nuclear iraniano e ataca também a imprensa. Especialistas veem exagero do presidente americano ao avaliar o impacto dos bombardeios. Também temos aqui uma seção para a internet e o que muda com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação das redes. Também temos aqui um destaque para a entrevista com Volney Queiroz e o ministro admitiu o seguinte: o Estado falhou e é preciso entender isso. E sobre clima, temperatura cai e termômetros podem marcar 10 graus Celsius no fim de semana. E em Gaza, o casal perde 9 filhos num bombardeio. O Congresso emite sinais invertidos. Poupa de um lado, porém gasta de outro. E de acordo com o coronel Crisóstomo, ele disse o seguinte: o povo quer governo que gaste menos. E sobre este assunto, ao mesmo tempo em que entidades da sociedade civil criticam o aumento no número de deputados, representantes do empresariado exaltam derrubada da subida do IOF. E o próximo destaque ainda é falando sobre essa área econômica. Derrota no IOF aumenta risco de apagão da máquina pública. Ante a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso, o governo terá de buscar outra fonte de receita, cortar despesas ou contingenciar mais de 10 bilhões de reais no orçamento, e o que eleva a possibilidade de travar o funcionamento de serviços. Haddad fala em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E o recurso ao Supremo sobre o IOF põe a articulação do governo em risco, de acordo com os parlamentares. E na área da música, a alegria de São João ocupa a Quituarte nesta sexta-feira. E sobre cidades, idoso de 80 anos cai em cisterna de 10 metros e é resgatado sem ferimentos. Isso aconteceu lá no Novo Gama. E a Arcebispo de Brasília tem encontro com o Papa Leão XIV lá no Vaticano. E sobre mais um acidente, homem atingido por árvore enquanto caminhava em Ceilândia. E sobre agro, produção de grãos alcança marca histórica no Distrito Federal. E no site do Correio Brasiliense também temos aqui um assunto sobre a mobilidade urbana. Frota do Distrito Federal contará com 217 novos ônibus este ano, anuncia Ibanez Rocha. Também temos aqui um caso para apreensão. Laboratório de droga é descoberto em casa, no Recanto das Emas. E na área da economia, a alta da Selic freia o consumo e ameaça sonhos de casa própria e carro novo. E uma mulher que matou o marido é condenada a 14 anos de prisão. Na justiça, júri condena homem por morte de 3 crianças em afogamento. E também temos aqui um destaque na área da política, dizendo que Hugo Mota virou alvo de memes depois de aumento no número de deputados. Internautas fizeram brincadeiras com as exigências do presidente da Câmara por mais responsabilidade fiscal por parte do governo. E sobre sanções, parlamentar dos Estados Unidos aumenta a pressão por sanções contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Deputado republicano reforça pedido a Marco Rubio e acusa magistrado brasileiro de violações de direitos humanos por ações contra apoiadores de Bolsonaro. E sobre a trama golpista,
Advogados de Bolsonaro ofereceram defesa conjunta, diz Mauro Cid. O presidente Lula anuncia acordo para desocupar a favela, isso lá em São Paulo. E no CB.poder, ministro diz que é contra a CPMI do INSS. Volney Queiroz argumenta que possível CPMI poderá atrasar os ressarcimentos aos aposentados e pensionistas. Já na editora internacional, imagens de satélite revelam novos sinais de danos em instalações nucleares iranianas. Novas imagens de satélite mostram ainda mais danos causados pelos novos ataques israelenses a importantes instalações nucleares iranianas, como nós podemos ver aqui nesta imagem de satélite que revelam esses novos sinais aí de danos. Israel bloqueia a maior rota de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. O próximo destaque é sobre o Alcatraz dos Jacarés, o centro de detenção de imigrantes em construção em Miami, lá nos Estados Unidos. Estados Unidos divulgam um vídeo de bomba anti-bunker em funcionamento. Coletiva no Pentágono negou relatório feito pelo próprio governo, que diz que o ataque não destruiu instalações iranianas. Agora, na economia, temos aqui um assunto no site do Correio sobre a política monetária. Inflação seguirá acima da meta até 2027, estima o Banco Central. Banco Central revisa projeções e reduz estimativas de inflação para 2025 para 4,9%. Porém, segue prevendo inflação acima do centro da meta nos próximos 2 anos. E Lula quer incluir o setor automotivo e de açúcar também no Mercosul. E sobre contas públicas, a arrecadação tem soma recorde de 1,2 trilhão até maio. Fernando Haddad defende ir à justiça para reverter derrubada do IOF. Já no Folha de São Paulo, na área de política, temos aqui um assunto que a Polícia Federal mira deputado do PDT em nova operação na Bahia contra desvio de emendas. Operação autorizada pelo STF inclui quebra do sigilo telefônico de Félix Mendonça e afastamento de 2 prefeitos. E ainda no site, no painel Folha, plataforma global de combate às fake news é lançada com representantes de 60 países. E o nome desta plataforma global é Global Fact Checking Chatbot e reunirá mais de 600 mil checagens em todo o mundo. Coordenador do Prerrogativas diz que derrubada do IOF foi tapa na cara e defende judicialização. Marco Aurélio de Carvalho, de grupo alinhado ao governo Lula, afirma que o Congresso usurpou competências do Executivo. E ainda na editoria de política do Folha de São Paulo, nós temos aqui uma matéria para o Congresso Nacional. Aumento do número de deputados não deve ser revertido pelo STF, avaliam os ministros. E o PT lança vídeo pedindo taxação sobre BBBs, bilionários, bancos e bets. Campanha defende cobrar impostos dos mais ricos para bancar isenção do IR para ganho de até R$5.000. E entenda o que muda após decisão do STF sobre marco civil da internet. O Supremo decidiu, por 8-3, ampliar responsabilização de plataformas. Novas regras valem apenas para casos futuros. Já no site do jornal Estado de São Paulo, desta sexta, nós temos aqui um destaque para recursos públicos. O governo Lula não pagou emendas de 347 parlamentares até votação de projeto do IOF. Apesar de ter empenhado 1,7 bilhão na véspera da votação, gestão petista só liberou o pagamento de uma pequena parcela das emendas. Procurada, a SRI diz que segue o cronograma previsto em lei.
Vera Rosa escreve: Lula vê Congresso em modo 2026, enquanto o Centrão chama governo para briga. O governo pode evitar corte maior de gastos após derrota no IOF, mas terá dificuldade no ano de 2026. Agora, falando sobre a tragédia, a autópsia aponta que brasileira morreu de hemorragia pouco depois de queda na Indonésia. Em coletiva de imprensa, o governo local rebateu acusações de negligência no socorro de Juliana Marins, que demorou 4 dias para ser resgatada. Resgate complexo em condições climáticas extremas. E na editoria internacional, Kim Jong-un inaugura parque temático na Coreia do Norte com direito à piscina e tobogã. No Oriente Médio, Irã suspende cooperação com a IEA e bloqueia a inspeção após bombardeio em usinas nucleares. Brasileiros são resgatados após ficarem presos por nevasca no Chile. Em Atacama, resgate levou mais de 12 horas até atingir o local onde turistas ficaram presos. Agora, no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, STF define parâmetros para a responsabilização de plataformas por conteúdos de terceiros. Interpretação do tribunal para a norma do Marco Civil deve ser aplicada até que o Congresso Nacional atualize a legislação. Já a próxima matéria diz que o Supremo nega recurso e mantém encerramento de inquéritos contra governador do Rio de Janeiro. Por unanimidade, segunda turma rejeitou o recurso da PGR contra a decisão do ministro André Mendonça. E o STF realiza audiência pública sobre emendas parlamentares hoje, nesta sexta. O ministro Flávio Dino divulgou lista atualizada de participantes, que inclui presidentes da Câmara e do Senado. E essa transmissão será ao vivo por YouTube e também TV Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal completa 12 anos no tribunal. Relator de ações de grande impacto social, o ministro Luiz Roberto Barroso tem atuado para aproximar o judiciário da sociedade e aumentar a eficiência também do tribunal. Agora, no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui o primeiro assunto, que é para educação. Pé de meia. Nascidos em setembro e outubro recebem hoje parcela. Valores são depositados em contas abertas automaticamente na Caixa. Também temos aqui um destaque para a cultura. Orquestra Ouro Preto estreia Feliz Ano Velho e a ópera em Copacabana. Concerto gratuito na praia busca contribuir para a formação de público. Também temos mais um assunto para o Enem 2025. Prazo para recurso de atendimento especial terminou hoje. O candidato deve enviar nova documentação que comprove a necessidade. E na Justiça, Supremo Tribunal Federal reúne Dino, Mota e Alcolumbre em audiência sobre emendas. O objetivo é debater a transparência no pagamento dessas emendas. E o prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem 2025 também termina hoje. Saúde aumenta em 30% recursos para programa do teste do pezinho. E sobre ainda educação, CNU 2, o governo divulga divisão de cargos dos 9 dos blocos temáticos. O edital do concurso será publicado na próxima semana. E por último, na editoria de esportes, seleção brasileira assume liderança da Liga das Nações do vôlei. Brasil derrotou a China por 3-0 lá nos Estados Unidos. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Eu já quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua audiência até aqui. E fica mais uma vez o convite para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência.
Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Thank you.